Prep time encerrado. Eu vou pedir para todo mundo voltar agora para as salas do StreamYard. Ei, gente! Nicolas, coloquei uma pessoa de cada dupla para você perguntar quem vai falar primeiro, antes da gente organizar. É precisamente isso. Nicolas, do primeiro governo, quem vai ser o primeiro-ministro e quem vai ser o adjunto? Eu vou ser o primeiro-ministro e minha dupla vai ser o adjunto. Líder da oposição? Primeiro fala Marcos e em seguida fala José. Marcos e José. Ok. Extensão do governo. Só do governo Lavínia e o IP do governo Bruno. Extensão da oposição? Primeiro Sofia, depois Marcelo. Sofia, seu microfone está um pouco baixo. Você pode testar de novo? Primeiro Sofia e depois Marcelo. Melhorou? Melhorou, mas acho que seria bom se você discursasse dessa forma, ok? Ok. Ok. Sem mais delongas, Nicolas, quando se sente confortável, teste no Ô, microfone. Nicolas, o outro Nicolas, tia, faz o favor de ler a moção para o povo da live não ficar perdido. Ah, sim, foi mal, galera da live. A moção tem um infoslide, e o infoslide é o seguinte. As revoluções russas de 1917 depuseram o regime czarista e foram as precursoras para a criação da União Soviética. A percepção quanto às revoluções variam e o Kremlin não tem uma posição oficial quanto às mesmas. A moção da final de iniciados é: esta casa, enquanto o Kremlin, rememoraria as revoluções russas de 1917 enquanto uma tragédia ao invés de um triunfo para a nação. Hear, hear. Nicolas, quando se sentir confortável, teste o microfone e pode começar o seu discurso. Tá todo mundo me ouvindo aí, pessoal? Põe um sim no chat aí, o cara já fez, eu senti. Põe pelo chat, eu acho que eu vou ver melhor. Pelo chat que eu tô aqui. Em 3, 2, 1 e... Boa tarde, mesa edificadora. Então, eu venho mostrar aqui, como primeiro governo, por que essa casa, enquanto governo russo, enquanto Kremlin, rememoraria as revoluções russas de 1917 enquanto tragédia, ao invés de triunfo para a nação. Muito bem, a primeira coisa que deve ser analisada nessa moção é que nós, como casa, somos o Kremlin, ou seja, o governo russo. Então, pouco importa se essas revoluções russas foram boas ou ruins. Essa não é a questão discutida aqui nesse debate trazida pela moção. A moção traz o que é melhor para o governo russo. Então, como primeiro governo, nós pegamos e mostramos o porquê é melhor para o governo russo trazer essas memórias de novo e taxá-las como tragédia. Por quê? Primeiro argumento. Taxando mais argumentos históricos, né? O primeiro argumento é que essa revolução russa de 1917 teve diversas mortes, diversas fomes, sem falar que essa União Soviética dessa época fez um tratado com o governo nazista, mesmo que por pouco tempo e mesmo depois tenha derrubado esse governo por sanções apenas por ter sido atacada, não necessariamente porque realmente queria ou era um dos seus objetivos. Então, nós vemos que essa Revolução Russa, essa União Soviética, teve não só laços com um autoritarismo europeu da Alemanha, como também matou diversas pessoas da população russa. Por que isso é ruim para o governo quando ele fica inerte sobre esse assunto ou até mesmo taxa como glória da nação? A gente vê que para o governo russo é melhor quando você taxa a sua história antiga, que foi um erro sim, que você tenha uma melhor visão dos países internacionais. Ou seja,
No momento que a Rússia, como país, o governo Kremlin, chega e fala, temos erros históricos a ser reparados, os países internacionais, os outros países, começam a ver com os melhores olhos o país russo. Por quê? Trazemos como exemplo a Alemanha no momento que voltou nas memórias e pegou e taxou assim, realmente, nós fizemos uma história muito ruim, nós queremos reconstruir isso. Hoje a Alemanha conseguiu se erguer porque ela foi para o seu passado, apontou os seus erros, e os países internacionais veem isso como uma memorização, ou seja, agora que você aponta os seus erros, você sabe como apontar as melhorias. Então, eu já trago o terceiro argumento, que é isso fortalece a democracia. Porque no momento que você aponta o autoritarismo que teve em seu governo, você começa a reforçar para os jovens do seu país o quão é bom a democracia e como foi ruim um momento autoritário do país. Para o governo Kremlin, como governo russo, é melhor reforçar suas taxações de forma de Estado como democracia do que como autoritarismo, porque o mesmo deve se manter, já que o governo Kremlin é uma democracia, se manter como democracia é melhor para ele em visão do que se manter ou exaltar um momento autoritário do governo. Ou seja, melhor a visão internacional, como eu disse anteriormente, os outros países, não só europeus, não só da Ásia, mas do mundo todo, veem a Rússia de um jeito melhor, já que a Rússia pega e aponta os seus erros históricos, mostra assim o seu norte, erramos aqui, esse é o nosso erro histórico, vamos reparar, estamos reparando, e para o futuro vamos reparar mais. Ou seja, o governo russo é melhor visto internacionalmente por outros países, e talvez até em diante poderia ter até incentivos econômicos ou até tratados, porque você vê que o governo russo se retratou sobre um passado autoritário, a chance de não ter um futuro autoritário é muito grande no momento que o governo mostra para os jovens do país que o Estado passado era autoritário e não é isso que o governo, representando como povo russo, quer. Ou seja, isso ajuda a visão internacional do país. No momento também que a Rússia aponta esses reconhecidos erros históricos, ele vai mostrar para os jovens qual o caminho não seguir. Os jovens do país da Rússia não veem não viram esse passado, essa atrocidade de diversas mortes que ocorreram. Então, para eles é muito fácil ler a história de diversos movimentos radicais, você vê o seu governo cinzentando, então você automaticamente é induzido a achar que aquilo não foi tão ruim. Você vê pessoas que realmente acham que aquilo não foi tão ruim. Sim, nós compramos o ônus que há, sim, pessoas na Rússia hoje que ainda acham que as revoluções russas foram maravilhosas, foram muito boas, mas a maior parte hoje vê isso como uma tragédia. Por quê? Porque seus familiares morreram, você sabe que várias pessoas morreram de fome, porque as pessoas mais velhas viram isso, tem parentes que morreram sobre causas que não necessariamente eram tão pautadas ou tão necessárias. O governo, ele compra o ônus que, sim, naquele momento, com o governo Xisa, precisava de uma revolução, mas ele diz que essa revolução poderia ter sido melhor, ou até mesmo foi ruim o bastante para um governo melhor hoje, o governo russo, ter que falar que essa revolução não foi boa. Sim, ela não foi. Ela era necessária, mas poderia ter sido de um jeito melhor, e o governo reconhece isso, chega e fala: temos um erro histórico a ser reparado e vamos melhorar. Esse erro foi botado para trás. Nós reconhecemos esse erro e dizemos que ele não irá acontecer mais, porque estamos mostrando para as pessoas da população russa, porque o governo, ele representa nada mais, nada menos, numa democracia, do que a população russa, e diz que aquilo não foi o melhor para o seu país. Então, é mais benéfico para as pessoas que acham isso uma atrocidade, o governo taxar realmente como uma atrocidade, do que as pessoas que realmente acharam que eram boas, geralmente por pessoas que não viveram aquela época, simplesmente por histórico. Então, é mais benéfico no momento que eu falo isso é ruim, as pessoas realmente que se sentem aclamadas, sentem traumas disso, porque teve familiares que morreram.
eles concordam com isso, se sentem mais confortáveis do que pessoas que você, quando taxa, vão se sentir revoltadas, porque são movimentos mínimos, ou seja, são impactos muito pequenos, são grupos que, inevitavelmente, sempre vão contestar algo do governo, sim ou não, independente se ela ficar inerte sobre dizer sobre foi ruim ou bom, ele sempre vai reclamar, porque são grupos anônimos que sempre vão ocorrer, ou seja, isso é fático, isso não é um ônus que compramos, porque isso vai acontecer. Isso é inevitável em qualquer cenário. Ou seja, nosso cenário é melhor por quê? Porque nós temos uma melhor visão internacional para o governo russo, também temos uma melhor visão populacional no momento que pessoas que perderam entes, parentes, veem que realmente o governo está ajudando elas no momento que diz que foi uma atrocidade, e também temos uma melhor visão para os jovens no momento que mantemos a nossa democracia, e isso é melhor para o governo, porque o governo hoje russo é democrático. Então é por isso que nós trataríamos a Revolução Russa de 1917 como uma tragédia. Muito obrigado, pessoal. Ok, muito obrigado pelo discurso, deputado. Marcos, líder da oposição, quando se sentir confortável, pode testar o microfone, abrir a câmera e começar seu discurso. Opa, beleza? Consegue me ouvir? Tá tudo certo? Confirme para mim no chat, obrigado, confirmaram. Sim, você consegue abrir a câmera? Acho que talvez não seja possível, não estou nas condições ideais, mas tem problema? Não. Certo. Pode discursar sem câmera, se for o caso. Beleza, eu agradeço. Realmente as circunstâncias não estão ideais aqui, infelizmente, mas vamos ver vamos fazer o que dá, né? Então, beleza, antes de iniciar o discurso, só esclarecendo a todo mundo que eu gostaria de pós no chat. O tempo também, por favor, marquem no chat, para ficar mais fácil de visualizar. E identifiquem suas respectivas casas para, se eu for eventualmente aceitar, eu conseguir identificar a casa. Ser mais fácil. Então, vamos lá, gente. Só colocar o cronômetro. Beleza. Começando aí. 5, 4, 3, 2, 1. Primeiramente, iniciando um engajamento com a primeira defesa, eles fazem um tremendo espantalho com o que foi o evento das Revoluções Russas. Eles colocam basicamente como se todas as mortes, as fomes e o tratado com o governo nazista fossem coisas diretamente relacionadas com a Revolução Russa. Não. Para pegar um exemplo, só para explicar esse ponto, eu vou pegar o exemplo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um dos movimentos que mais orgulha a França atualmente e que foi mais importante na história da humanidade, porque foi o evento que finalmente trouxe a contestação ao regime monárquico, que no caso era o regime de Luís XVI, e mostrando que finalmente poderia contrapor isso, e também mostrando que uma razão era algo predominante, como o povo tinha poder. E assim fazendo derrocada do rei, né? A gente não diz que a Revolução Francesa foi ruim só porque ao final dela, Napoleão voltou com a monarquia, deu meio que um golpe, né? Voltou com o despotismo dele. A gente não tem essa visão da Revolução Francesa assim. Muito pelo contrário, a gente vê ela como um movimento insurgente, como o que ela representou em sua essência inicial, e é justamente isso que a gente vai fazer com as Revoluções Russas. A gente vê que as Revoluções Russas foram, em 1917, ocorreram justamente, agora dando um contexto, quando a Rússia estava em uma tremenda crise humanitária, envolvida em uma guerra brutal e sanguinária, que foi a Primeira Guerra Mundial, com a população em condição cada vez mais degradante, e essa população tomada por um espírito revolucionário, de querer mudança. Pela primeira vez, houve um clamor revolucionário da população que a fez derrubar o sistema também monárquico agora dos czares na Rússia, dos czares poderosos que impunham seu poder enquanto o povo estava na fome, enquanto o povo está em condição realmente degradante, para colocar, então, com essas revoluções russas, no poder as intenções populares, a liderança inicial que fez todas essas revoluções russas emergirem e até tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, o que salvou muitas vidas, já estava em condição degradante, já estava forçando a população muito além do seu limite. Tudo isso para colocar as intenções populares no poder. No caso, você tem Lenin, né, e também os bolcheviques, tudo isso que chegou ao poder com a intenção de mudar, com a intenção de melhorar para a população. Talvez as coisas não saíram da melhor modo possível quando Stalin veio e mandou matar Trotsky e mudou toda a sistemática do regime. Mas aquele momento das revoluções russas, em 1917, foi um marco decisório na história mundial e ninguém aqui pode negligenciar isso.
Agora, porque nós, enquanto governo Kremlin, precisamos olhar isso como um triunfo, ao invés de como algo a ser repudiado. Primeiro ponto que eu já estava dizendo é o que isso representou. Deve ser um orgulho na história russa, lógico, não sem a autocrítica do que aconteceu depois, mas deve ser um orgulho porque representou a derrubada de um sistema do czar, um sistema monárquico retrógrado que ainda persistia na Rússia, e também porque representou o governo assumido de Lenin, dos bolcheviques, para tentar atender às demandas da crise humanitária, responder ao que a população necessitava nesse momento caótico. Mas vamos lá, eu vou elencar em 3 principais pontos, porque nos dá mais orgulho do que o contrário nessa moção. Primeiro ponto, o poder emanou do povo. É um marco significativo para ir atrás da democracia. Justamente, um dos fundamentos da democracia é o poder emanado do povo. Então, a Rússia, o governo russo deve se orgulhar disso, porque significa que eles estavam indo atrás do movimento correto. Eles não persistiram em algo tão errado e romperam com o czarismo, foram atrás de o poder emanado do povo. Os bolcheviques pegaram esse poder, liderados por Lenin, com intenções sociais, com visão pró-população, inicialmente. O segundo, e porque o poder emanado do povo é algo tão importante a ponto do governo Kremlin aceitar isso? Porque é justamente um dos fundamentos da democracia, é uma das coisas que mais petrificaram na Rússia e a gente consegue manter até hoje. Qual é o segundo ponto que a gente tem? É justamente a contraposição à hierarquia estratificada de classes. Perceba, no início a gente estava contrapondo a um sistema de czarismo, mas logo em seguida a gente vê que que essa Revolução Russa teve um teor marxista, um teor justamente de contrapor. O que é que era essa intenção marxista? Era contrapor essa visão de que há uma luta, de que há uma classe dominante que explora uma classe proletária. A intenção era justamente acabar com essa luta de classes, pelo menos a intenção inicial seria acabar com as classes, com essa hierarquia estratificada de classes, para que a população que estava em sua maioria na condição degradante era proletária, para que ela tivesse melhores condições. Então, já é uma contraposição também à ordem do capitalismo. E esse é o terceiro ponto que eu vou elencar aqui como último, antes de voltar a engajar com a primeira defesa. A Rússia e as outras repúblicas, elas mostraram com esse evento que a ordem do capitalismo não era absoluta. Os líderes, partindo do proletariado, como eu já falei, eles conseguiram parâmetros significativos na história mundial. Foi a maior experiência marxista de contraposição a esse sistema demarcado de luta de classes, de exploração de uma classe pela outra. E o que é que significou? Significou que, naquele momento, eles estavam dizendo, não vou aceitar com que esse outro sistema alternativo, que o capitalismo que está dominando o mundo ocidental, penetre aqui também, de forma a gente ter pessoas concentrando muita renda, muito capital, em condições de muito luxo, que seria, enfim, essas pessoas explorando toda uma massa de trabalhadores, toda uma massa da população russa que estaria submetida a essas pessoas. Então, para a história russa, mesmo não tendo concretizado todos esses parâmetros marxistas e esses parâmetros de maior igualitarismo social, etc., ainda assim, representou esse clamor social, representou essa contraposição. Eles não se submeteram, eles não condescenderam à ordem capitalista, e isso é mostrar que existe a chance da gente ir pela outra via, de que uma população imensa como a população russa se organizou para se revoltar disso, e até hoje permanece no mundo essa ideia de que há como contrapor o capitalismo, de que a população pode ir atrás de melhores condições e de que a gente não tem que aceitar com que poucas pessoas que detêm a propriedade privada possam só por detê-la, explorar tantas outras que também fazem parte da humanidade. Então, engajando agora, feito esses 3 pontos, vou engajar agora com alguns pontos do primeiro governo. Primeiro, ele fala sobre alianças internacionais, né? A gente acha esse ponto pouco plausível. O que a gente acha que é mais para o debate é a significância disso para o governo russo em si, porque ele tem que olhar isso positivo, e a gente mostra com 3 pontos porque ele deve fazer isso. Primeiro, a valorização do povo, que foi o protagonista nessas revoluções, porque aí sim o poder emana do povo, já é um instrumento democrático que eles iam adquirindo. Outro ponto também direcionar os jovens atualmente ainda a resistir a essa ordem capitalista. Se eles não estão nas melhores condições, mesmo na democracia atual, eles podem ir atrás de derrubar essa exploração e fazer valer a história deles. E por isso, muito orgulho em opor.
Muito obrigado, deputado. Agora eu chamo o adjunto do primeiro governo para iniciar seu discurso. Diogo, quando se sente confortável, testa o microfone, faz a contagem regressiva e pode começar seu Obrigado. discurso. Consegue me ouvir bem? Se puderem mandar um sim ali no chat. O volume tá bom. Ponto de informação no chat também, por favor. Fica mais fácil de ver. Ok. Tá. 3, 2, 1. Muito bem. O deputado da oposição parece não ter entendido que esse debate não é sobre o que de fato aconteceu, se de fato foi bom ou não as revoluções russas de 1917. É sobre qual é a percepção disso e qual é o impacto disso atualmente no mundo. E qual seria o impacto para o governo russo, que é o stakeholder desse debate, para o governo russo dele reconhecer isso como tragédia ou glorificar isso, comemorar isso. Bem, nós vamos mostrar, vou mostrar de novo, expandindo mais caso do meu colega e já refutando um pouco, por que seria pior para o governo russo. Muito bem. Isso eu vou partir já um pouco do primeiro, próprios argumentos que a oposição trouxe, certo? Eles falam de que, como isso é algo democrático, mostra o poder do povo para tirar alguém autoritário, certo? O poder do povo de revolucionar. E até ele fala no final sobre que seria bom mesmo se incentivasse as pessoas para o comunismo, para o socialismo, uma visão mais socialista. Seria bom, porque daí talvez isso melhoraria as condições deles, e eles ficariam mais motivados a revolucionar. Sim, esse é justamente o problema, esse é justamente o que o governo russo não quer que aconteça. O governo russo, meu colega disse democracia, mas todos nós sabemos, acho que o governo russo atual do Putin é muito questionado pelo autoritarismo, supostamente questões de eleições, né, de ter feito muitas eleições, ficar no poder há muito tempo, tudo, mas ainda assim é um governo capitalista e um sistema completamente diferente do sistema socialista, um sistema que o sistema socialista seria contra. Não faz nenhum sentido, é completamente contrário aos interesses do governo russo capitalista defender e glorificar uma revolução anticapitalista. Quer dizer que foi bom aquilo, que foi bom essa revolução anticapitalista, que o sistema socialista foi bom. Isso é completamente contrário aos interesses de um governo capitalista que tem como desejo permanecer no poder e não fomentar revoluções socialistas na sua população. Então, muito bem. E desenvolvendo um pouco o ponto que o meu colega falou sobre os impactos na população, na própria população russa, certo? Porque daí a gente entrou um pouco em detalhes históricos, né, do que aconteceu ou não, mas a questão ainda assim não era tanto o que aconteceu ou não. A questão era que tem essas parcelas da população russa que entendem que sofreram muito por causa do governo soviético, certo? Eu já dou o POI, segunda posição, que entendem que sofreram muito por causa do governo soviético, com a questão das fomes, né, teve na Ucrânia, eu acho, com certeza, enfim, questões de autoritarismo, próprio, sei lá, Chernobyl, coisas assim, e culpam isso no governo soviético. Enfim, existem pessoas que têm uma emoção muito forte quanto a isso e quanto aos sofrimentos causados pelo autoritarismo do governo soviético. Essas pessoas, o governo russo vai ter um ganho bem maior de popularidade ou de apreço no momento que ele reconhece o sofrimento dessas pessoas, do que no momento em que no cenário em que ele comemora esse acontecimento, e quem vai ter mais apreço por ele vão ser as pessoas que apoiam o governo socialista. Por quê? É como o meu colega disse, as pessoas que apoiam o governo socialista apoiam ou nem conheciam, né, não eram nem nascidos na época, ou mesmo as que eram, apoiam por uma noção de que aquilo foi bom, no geral, foi positivo, etc. Não tem tanto uma conexão tão forte com aquilo, com o que aconteceu naquele período, quanto as pessoas que são contrárias por esses motivos de considerarem que sofreram por causa do sistema socialista. Então, no momento que tu reconhece o sofrimento das pessoas, diz que foi ruim, sim, as pessoas passam a ter um apreço bem maior pelo teu governo do que o apreço que as pessoas que concordam, que acham que a Revolução Socialista foi boa, teriam pelo teu governo atual. Primeiro porque as pessoas também tendem a, possivelmente, ser anticapitalistas. Então faz bem mais sentido para o governo russo condenar como tragédia e ganhar esse apreço das pessoas, além dessa questão de não querer glorificar e incentivar uma revolução, que sim, demonstra o poder do povo, mas justamente o poder do povo para tirar um governo autoritário e impor um governo socialista, sendo que o governo atual russo é acusado muitas vezes de autoritarismo também. E é um governo capitalista, ele não quer incentivar isso na sua população, certo? Muito pelo contrário. Pode ir, segunda posição. Senhor deputado, a sua dupla fala que retratar como uma tragédia faria com que o governo russo ele conseguisse mais financiamentos econômicos de outras nações. Como é que vocês pontuam isso na atual conjuntura? Vocês não dão nenhum mecanismo para isso.
Primeiro, deputado, esse não é o ponto central do nosso debate, certo? É um argumento que nós fizemos, mas não é o argumento central, que é essa questão da imagem interna e também imagem externa. Simplesmente ter essa melhor imagem externa frente aos países que acho que é meio sabido, o status quo não acham que o governo socialista foi bom, certo? Democracias ocidentais, etc. Então, já seria melhor só por isso, essa questão cultural e de diplomacia. E a gente diz que potencialmente isso pode facilitar negociações no futuro e que é uma questão a mais, né? E que também pela questão de reconhecer os erros do passado e mostrar como isso é positivo, né? Como o governo reconhece os erros e busca melhorar em cima disso, pinta uma visão um pouco melhor para o exterior do que o governo que glorifica uma revolução socialista, né? Isso não pega bem para as democracias ocidentais, que são todas capitalistas, certo? É simples assim o argumento. Mas o cerne do nosso caso continua, mesmo que tu prove que não vai ter nenhum ganho financeiro. O cerne do nosso caso continua, que é mais benéfico para o governo russo por questões de imagem interna e de apoio interno, e também por questões de alinhamento externo com o status quo, com o cenário atual das relações internacionais, sabe? Isso mostra um governo que está mais bem inserido nesse meio atual. Muito bem. Um outro ponto que o meu colega tocou um pouco, que é nessa questão justamente de reconhecer os erros, e com isso tu glorifica o sistema atual, o sistema capitalista e o modelo atual, certo? Porque tu, junto com essa crítica, com esse reconhecimento que foi uma tragédia aquilo que aconteceu, junto isso tu mostra como é bom agora e como é melhor agora comparativamente, certo? Que coisas agora são melhores, etc. E isso tu ajuda a criação já até de uma nova identidade nacional não em torno disso, não em torno do socialismo, não em torno do que aconteceu todo o período soviético, certo? Mas em torno das grandes melhores e do grande sistema atual, certo? Uma nova identidade nacional em torno justamente de como melhoramos a partir daquele momento e agora com o nosso sistema capitalista, tais e tais benefícios e coisas assim. Então, tu tem esses três ganhos, né? Esse ganho interno maior, que tu tem das pessoas que sentem negativamente sobre aquele sistema, ao contrário das pessoas que sentem favoráveis àquele sistema, que de qualquer jeito não apoiariam o governo atual, né, em geral. Tu tem esse possível ganho externo, mesmo que só de uma questão diplomática, mas que pode levar esse facilitamento diplomático a ganhos financeiros. E tu tem esse ganho de uma consolidação maior do sistema atual, da cultura atual, mostrando ele como melhor, e só o fato de tu não fomentar uma revolução socialista no teu país, glorificando uma do passado. Obrigado. Ok, muito obrigado pelo discurso, Diogo. Agora eu vou chamar José, o adjunto da oposição, para iniciar seu discurso. Quando se sente confortável, dá seu microfone, faz a taxa agressiva e pode começar. Vocês estão me ouvindo? Confirma aí no chat. Vocês mandem o PY pelo chat mesmo, que eu não vou estar olhando para a câmera não. Vou só procurar o cronômetro aqui. Então, eu vou começar em 3, 2, 1. Então, basicamente, eu vou começar engajando com o cenário do primeiro governo. Eles tratam aqui de uma melhor visão internacional, uma melhor visão interna e um fortalecimento da democracia. Mas vamos lá, ponto por ponto. Quando eles tratam da melhora da visão internacional, eles não conseguem nos promover como é que isso de fato vai acontecer. Como é que uma mudança de considerar um fato nacional como esse vai fazer com que o país se aproxime, se distancie. Ele não traz mecanismo, ele não traz nada que confirme esse próprio fato. Além disso, eles trazem a ideia da melhora na condição populacional interna. Só que o fato que eles trazem para isso é que pessoas morreram. Só que quando a gente olha para a própria Revolução Russa, quando a gente traz aquelas pessoas que lutaram em levante contra um regime autoritário, foram pessoas justamente que morreram lutando, colocando à frente da sua própria vida princípios de questões sociais, trabalhistas,
enfim, todas essas questões. Quando ele traz a relação de fortalecimento da democracia, eu questiono o que é que fortalece mais a democracia do que simplesmente um levante contra o autoritarismo. Colocar os interesses sociais, os interesses populacionais, os interesses trabalhistas acima de um governo autoritário, violento e repressor, como o que vigorava antes da Revolução Russa. E aqui eu vou agora começar com a minha parte, aprofundando o que Marcos trouxe e expandindo um pouco. Quando a gente trata a Revolução Russa enquanto um triunfo, a gente está adotando esse marco da Revolução e a gente está colocando os princípios que regeram aquilo dali, como os interesses do povo, como os interesses da classe trabalhadora, a gente está evidenciando a resistência que sustentou e levou adiante a própria Revolução. Então, veja como tem uma série de princípios por trás de toda essa Revolução que a nortearam e que fizeram com que a população aderisse àquilo dali, que a população se pusesse contra um governo autoritário. Então, a gente tem toda uma questão principiológica que norteou e que sustentou essa revolução. A partir disso, a gente tem aqui um fator essencial para o próprio governo russo, que é a construção de uma narrativa de resistência e de levante popular. Sempre quando a gente olha para a história do nosso país ou de qualquer outro país, a gente vê narrativas que engrandecem aquela nação, que engrandecem a população e que criam uma pauta identitária, uma pauta onde a população tem esses princípios de coesão social e de identificação com aquele determinado território. A partir do momento que a gente pega um fato histórico como esse, que a gente dá uma visibilidade para os princípios que nortearam esse movimento, quando a gente ressalta esses ideais nacionais, sociais, trabalhistas, a gente basicamente está ressaltando a própria história russa. A gente está ressaltando o que foi essa revolução e todos os princípios que a nortearam. A gente capta um fato histórico, a gente levanta os seus princípios e a gente faz com que a população se orgulhe daquilo dali. O próprio Marcos trouxe o exemplo da Revolução Russa, que é um exemplo que até hoje norteia a história, os nossos estudos, é um fator extremamente importante para a sociedade, justamente pelos princípios que a nortearam. De mesmo modo, a gente traz isso para o nosso discurso e a gente prova com isso justamente que devido a esses ideais que nós precisamos trabalhar como um triunfo, pela questão do patriotismo, pela questão do nacionalismo e desses princípios que criam o próprio ideal de coesão social. Nós trabalhamos com coesão social, nós trabalhamos com identidade territorial e nós levamos para a própria população esse ideal de lutar contra injustiças, de lutar contra regimes autoritários e mostrar como aquilo dali foi fundamental para aquele contexto histórico. Quando a gente trabalha com a Revolução em si, a gente está trabalhando justamente com... Eu aceito o POI de Nicolas. Hoje o governo russo ele é taxado como autoritário. Você está dizendo que é bom para o governo ele exaltar movimentos que foram contra governos autoritários? É isso mesmo? Vamos lá. Dentro do meu discurso eu respondo esse ponto. Ressaltando que eu estava trabalhando aqui. Basicamente, quando a gente trabalha com esses ideais, a gente engaja na população esse princípio de digamos que, identidade com a própria nação. Ou seja, eles enxergam a revolução como um ponto positivo, um ponto que trouxe mudanças e que construiu o próprio cenário atual. Ou seja, eles criam essa identidade e isso é bom para o governo justamente por isso, respondendo esse POI, justamente pelo fato dessa identidade, dessa construção de um modelo atual em sobreposição ao modelo passado. Ou seja, ele traz o passado justamente para mostrar como aquilo dali era um cenário extremamente violento, extremamente autoritário, e como a população transformou aquilo em uma realidade melhor, uma realidade que, de certo modo, partiu de bons princípios. Trabalhar com a Revolução Russa é justamente trazer esses princípios, evidenciá-los e mostrar como eles foram bons diante daquele contexto. Como a organização social foi capaz de se unir e se levantar contra o governo que, mesmo matando pessoas, que mesmo promovendo chacinas e torturando pessoas, ainda assim aquilo fez com que as pessoas unidas se levantassem contra aquele regime autoritário. Então, veja como isso constrói uma identidade nacional. Veja como a questão do governo russo, propriamente dito, o governo não fala de um determinado político, eu falo da entidade, da instituição em si, do orgulho pela nação, de orgulho pela sua pátria. As próprias relações da Rússia, que elas estabelecem hoje em dia, são beneficiadas com isso, a partir do momento que a gente constrói essa identidade. Então, basicamente,
a nossa argumentação está pautada nessas questões identitárias. O Marcos trouxe a questão da importância do capitalismo, o Marcos trouxe a visão do socialismo nesse contexto, e aqui eu aprofundei justamente nesses aspectos de coesão social e de engajamento identitário da população, de orgulho nacional, de orgulho patriota, onde nós adotamos a Revolução Russa justamente a partir dos princípios que a nortearam, princípios de revolução, de coesão social, princípios que colocavam a classe trabalhadora acima daqueles movimentos e que mostravam como a população unida foi capaz de melhorar o futuro daquela nação, como foi capaz de juntos transformar uma determinada realidade. Então, diante disso, eu coloco o meu ponto justamente nesse sentido. Tem POI? Não, né? E também nós precisamos glorificar esses interesses, justamente colocando as revoluções russas através dessa animosidade, com as próprias relações entre Estados Unidos, Rússia, pela própria aproximação da Rússia, gente, acho que travou aqui, com a China. Ou seja, nós temos hoje em dia toda uma construção social em volta desse país, em volta dessa nação como a Rússia, que estabeleceu princípios identitários, princípios de coesão, e a partir disso nós fundamentamos esses pontos sociais. E aqui eu finalizo meu discurso. Muito obrigado pelo seu discurso, deputado. Lavínia, extensão do governo, quando se sente confortável, pode ligar o microfone, testar o microfone, fazer a contagem. Beleza, gente, todo mundo me ouve? Responde aí no chat, por favor. Show. Eu não tenho preferência de pôr pelo chat ou aqui pela câmera, eu vou tentar olhar os dois. Se eu não ver um, vocês podem mandar nos dois lugares. Identifiquem as casas, por favor. E no mais, acho que é isso. Já vou começar, só um segundo. Beleza, começando em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, o que as oposições aqui não pareceram entender é justamente que o que elas comemoram, ou seja, que o que elas falam que a gente tem que comemorar é que cria essa identidade do povo russo. Vamos lá. O povo russo ele foi caracterizado por um cenário em que a Rússia era um grande ator global, e sendo um grande ator global, ela tinha essa influência, ela era uma grande nação, ou seja, é um povo que busca, sim, essas manifestações nacionais orgulhosas, só que eles falham em pensar no cenário como um todo, ou seja, no cenário pós-revolução, que é o que verdadeiramente importa para que o Kremlin se posicione quanto a isso. Não é só o cenário da revolução que vale para o posicionamento do governo russo, é também o cenário pós-revolução que a gente tem que levar aqui em consideração para que o governo russo se posicione. Pensando nisso, eu vou colocar alguns pontos. Bom, a gente tem um cenário de guerra até hoje, que é as sucessivas guerras que a gente foi tendo após a Revolução Russa. Por exemplo, a Guerra Fria é um desdobramento disso. E esses cenários de desdobramento são justamente os cenários que prejudicam a Rússia até hoje, no cenário internacional e também no seu próprio cenário interno. Por quê? Esses cenários de desdobramento, eles acabam por prejudicar a Rússia como nação, como justamente essa formação de uma identidade nacional orgulhosa. E por que prejudica? Bom, quando a gente teve lá no final de tudo a dissolução da União Soviética, a dissolução da URSS, o que a gente tem, na verdade, é uma sensação de fracasso. Por quê? Como o RSS acabou? Ela não acabou como uma nação orgulhosa, ela não acabou como uma nação revolucionária, ela acabou justamente como uma nação que fez uma revolução, que não sustentou a revolução, e além de não sustentar a revolução, ela trouxe isso para o resto do período que isso durou. Ou seja, o resto do período que a URSS durou, ele acabou por ser marcado por miséria, ele acabou por ser marcado por fome e por autoritarismo. Ou seja, a revolução que vocês querem que o governo comemore, na verdade, é motivo de que as pessoas não comemorem. É motivo das pessoas lembrarem as dificuldades que essa revolução acabou por trazer depois. Então, será que, de fato, a revolução é um motivo para se orgulhar mesmo assim? Pode para a primeira posição. Obrigado. A gente não está falando de como a URSS acabou, mas de como ela iniciou. Perceba que as revoluções de 1917 são tão únicas que elas atingem globalmente o interesse marxista de como toda essa contraposição foi feita.
Mas você percebe que se você comemora apenas o início e não percebe o final, você gera um anacronismo, ou seja, uma comemoração fora do tempo? Porque, vejamos, se a gente comemora aqui o início de um governo democrático, mas depois a gente tem uma ditadura, e a gente não reconhece essa ditadura, o que a gente está fazendo é só um recorte histórico, e esse recorte histórico não é motivo para ser comemorado. Porque se a gente não leva em consideração que toda vez que a gente tem um risco, uma revolução que é tão violenta, uma revolução que muda todas as bases, a gente pode ter, sim, governos autoritários ascendendo, governos autoritários provocando um cenário de miséria, que foi o que teve no fim da Revolução RSS. Você não entende que se você faz apenas esse recorte histórico, você não mostra qual foi o prejuízo que tudo aquilo teve para aquele povo, e você também ignora o sofrimento daquele povo, que no final da URSS passou fome, sofreu com a miséria, e teve uma nação que era enorme, uma nação que era gigante, uma nação que era um ator global completamente devastada. É isso que o seu cenário falha entender. O seu cenário, o seu melhor cenário, ele é que as revoluções no início deram certo, mas você não trabalha com o desdobramento das revoluções. E é isso que o governo de Putin tem que evitar. É isso que o Kremlin tem que evitar. Ele tem que evitar ser associado a revoluções que não deram certo, a desmantelação de uma nação que era enorme, um potencial enorme ator global e que foi desmantelado no final de tudo por miséria, por fome e por fracasso de uma revolução que terminou em autoritarismo. Então, sim, a Rússia, que era uma grande nação, com a dissolução da URSS, como desdobramento como desdobramento dessas revoluções, ela tem sim que rememorar e rememorar no sentido negativo, falando que aquilo não é motivo de orgulho. Aquilo sim foi uma tragédia, porque devastou uma nação que era enorme, trouxe fome para uma nação que era enorme, fragmentou uma nação que era enorme. Ela tem que recuperar o seu orgulho nacional. Para Putin recuperar o seu orgulho nacional, ele tem que fazer isso através da negação dessa memória. Ele tem que mostrar que se introduzir no cenário democrático é muito melhor, que se introduzir num cenário de estabilidade é melhor para aquela nação, ele consegue criar um cenário de estabilidade muito melhor. Vai para o Marcelo, vai, Marcelo. Senhora deputada, como é que você sopesa o cenário da pós-revolução russa com o regime czarista, onde as pessoas passavam mais fome e tinham que entrar numa fila enorme por um pedacinho de pão e não conseguiam? Tá, deputado, não é questão de voltar ao cenário czarista, mas sim de superar os dois. Ou seja, não é para voltar na Revolução Russa e falar, olha, a Revolução Russa, ela foi boa. É você reconhecer que ela pode ter, sim, oferecido algum cenário, alguma mudança no cenário nacional, mas que os desdobramentos dela foram muito mais prejudiciais. Reconhecendo isso, você acaba com essa polarização socialismo-capitalismo e essa coisa da Rússia ter justamente demonstrado o fracasso do socialismo na prática, porque ela ficou estigmatizada, porque ela não conseguiu ascender o capitalismo. O que ela fez foi com que ele, na prática, fracassasse. E isso estigmatizou ela até hoje. Porque, olha lá, a nação que fez uma revolução, a nação que quis implantar um sistema que fracassou. A Rússia tem que se inserir no cenário internacional, justamente como potencial ator global que é, se introduzindo na democracia e afastando, então, os traços de autoritarismo do seu governo. Porque toda vez que o Putin ele é associado a essa noção de autoritarismo, ele perde em estabilidade do seu governo. Ele perde em apoio do seu governo. Toda vez que o Kremlin faz isso, ele, na verdade, ele é desfragmentado. Ele é fragmentado. Então, o que a gente precisa aqui, em suma, é entender que o cenário da oposição, na verdade, o que ele faz é apenas um recorte histórico, e esse recorte histórico é extremamente prejudicial para a Rússia enquanto nação. O que o governo da Rússia precisa fazer é entender isso, que eles precisam de uma identidade nacional orgulhosa e criar, a partir disso, uma identidade nacional pautada em democracia, que consegue se inserir no cenário internacional, não só ficar nessa polarização de capitalismo versus socialismo, e além disso, trazer um cenário muito mais democrático para o seu governo, porque isso traz mais instabilidade. É muito melhor para o Kremlin negar esses traços de autoritarismo, já que ele é tão criticado, e trazer para si uma face de democracia, uma face de ouvir mais o povo. É muito melhor criar uma identidade nacional orgulhosa, partindo do pressuposto que você sabe reconhecer as falhas e o que fragmentou a sua nação, do que bater na mesma tecla e correr o risco de ter sua nação fragmentada mais uma vez e que não consiga ter orgulho de si própria. Assim, muito orgulho me preocupa. Ok, muito obrigado. Sofia, quando você se sente confortável, peça no microfone, faz contagem regressiva, fala como prefere os pós, segue no chat ou com a galera no vídeo. Pode começar seu discurso. Gente, ok. Para mim, pós
das duas formas, por favor. Se vocês querem tanto mandar fotinho e escrever no chat para mim vai por aqui, um segundinho. Vou tomar uma água. Isso, travou, para mim também travou, gente. Top, calma. Tá travando? Peraí. E aí, gente? Pois é, eu achei também que fosse culpa da câmera. Melhorou agora? O que importa é a minha voz. Eu vou continuar falando um pouquinho e aí a gente vê o que tá dando. Ok? Melhor assim? Gente, eu vou ter que fazer com a câmera desligada. Infelizmente, é melhor vocês me ouvirem do que vocês me verem. Entendeu? Então é isso. Também acho uma pena, porque a gente tem que querer mostrar mais de todo mundo. Mas é isso aí. Sem mais delongas, eu vou começar aqui o meu debate. Gente, então, põe, por favor, chat mesmo, porque eu vou estar olhando para ele, já que não vou estar preocupada com minha câmera e nem olhar para ela. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. A revolução, ela realmente foi tão prejudicial assim em seus fins? Será que todas as conquistas que a gente tiveram foram tão negativas que a gente deve ressaltar? Não, 2G. Enquanto segunda posição, eu vou falar aqui para vocês como os impactos positivos que a revolução trouxe devem ser sim exaltados pelo governo. Vamos lá, começando. Qual que é o cenário que nós temos aqui? O cenário da revolução é de uma ruptura de um regime monárquico czarista. A gente teve o quê? Uma mudança de status quo. Então, mesmo que no futuro tenha tido uma ditadura, e isso é obviamente inegável, o que a gente teve de positivo foi os avanços sociais. E por que motivo esses avanços sociais são tão importantes para o governo exaltá-lo? Vamos lá. O que são esses direitos sociais que foram trazidos e, ressalto, primeiramente trazidos na Revolução Russa? Eles são direitos que a gente fala de bem-estar, são direitos de participar de uma herança social, direito a uma educação, a cultura, a trabalho, a melhoria de saúde, a aposentadoria. Esses os direitos sociais que a gente tem questão de divórcio, aborto, de um judiciário extremamente progressista, de um plano de educação. No início, pós-revolução, a primeira coisa que a gente tinha era uma ideia de que o cidadão não pode ficar 15 minutos longe de uma biblioteca, porque a gente precisava de ter uma elite intelectual muito forte. A gente teve um sentido muito forte a cultura, gente, balé russo. Quem hoje não conhece o Lago dos Cisnes? Então, quando a gente olha para os direitos sociais, a gente consegue perceber que eles só conseguiram se colocar na sociedade por causa de uma mudança de status quo. Quem disse isso não foi eu, foi um dos maiores sociólogos do mundo, Marshall, que ele disse que necessariamente os direitos sociais precisam ser aplicados quando a gente tem uma quebra da estratificação social. E como você faz isso? Parabéns, Revolução Russa. E agora, se é meu segundo governo quer, porque quer tentar falar de pós-revolução, quer chegar lá, então, no final dela, então eu vou falar para vocês, e aqui eu já engajo diretamente com os meninos do governo, sobre como é que o sistema internacional ficou com uma boa imagem dos direitos sociais, que quem trouxe foi a Revolução Russa. Como é que isso aconteceu? Vamos lá, os direitos socialista, que eles entraram em discussão a União Soviética, e foi a União Soviética que levou adiante o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Esse pacto foi o primeiro a cristalizar no sistema internacional as garantias que hoje para nós somos tidos como água, que são tidos como comum. Por exemplo, a aposentadoria, o direito a uma educação plena, o acesso à cultura, tudo isso só foi conseguido quando desculpa, eu falei direitos civis e políticos, não, esse daí foi dos Estados Unidos, cancela, foi o Pacto Internacional sobre a questão de cidadania e dos direitos humanos. Isso que é muito importante a gente ressaltar aqui. Por quê? Quando a gente consegue perceber que o sistema internacional só começou a trazer um assunto quando União Soviética, levantou a pauta, porque qual que é o objetivo principal deles? Era contra o sistema imputado muito pelo contrário. A gente iria falar da questão de civil, eles não estavam interessados em uma discussão social, uma discussão sobre educação, sobre cultura, não estava na pauta de debate deles, mas o que estava na pauta de debate da União Soviética era sim esses pontos. Foram eles que trouxeram para o sistema internacional, foram eles os primeiros a cristalizar as garantias dos direitos sociais. E nós sabemos hoje que o sistema internacional valoriza muito os direitos sociais,
que são eles que deram origem, no final, aos direitos humanos. Quando a gente fala de indivíduo hoje em dia, a gente não consegue descaracterizar ele sem falar necessariamente de, por exemplo, educação, cultura e saúde. Quem trouxe isso para o sistema internacional? União Soviética. Quem foi o primeiro a implementar isso? Através de como? Quebra do status quo pela Revolução Russa. E isso é uma coisa que a gente não consegue negar. É só ver hoje, por exemplo, o reflexo disso no campeonato farrapo, nos movimentos de esquerda. Eles são completamente baseados nos direitos sociais. E é o governo soviético que cristalizou ele. Então, hoje, se a gente está debatendo o que a gente está debatendo, parabéns, direitos sociais trazidos pela União Soviética. Quem fez ela? Revolução Russa. Antes disso, põe para a Bruna, vai. Deputada, a senhora não acha que é um pouco de salto lógico você afirmar que a URSS trouxe todos esses benefícios quando hoje ela é conhecida como um governo que foi extremamente arbitrário e totalitário? Eu acho que a senhora tem que saber o que é direito social. Direito social não é direito civil e político. Direito civil e direito político é o quê? Direito a voto. Quando a gente está falando de direito social, não tem nada com nada de autoritarismo, não tem nada com nada de você poder votar. Inclusive, os direitos sociais do Brasil nasceram na época Vargas, as pessoas não tinham direito de votar ainda. Os direitos sociais que a gente conhece hoje em dia são atrelados ao que eu falei: saúde, educação, divisão de bens e acesso a esse tipo de coisa. Isso são os direitos sociais, e sim, quem trouxe ele foi a União Soviética, não é salto lógico, que literalmente sentou, redigiu e propôs isso para o sistema internacional foi a União Soviética. Não tem como ser salto lógico, sendo que a pessoa que sentou e escreveu fez isso foi literalmente o país da União Soviética. Portanto, não, eles foram sim os primeiros a aplicar as ideias marxistas dentro da política. Ponto. Sabendo disso, porque é muito importante para o governo fazer isso para a sua própria população. Vamos lá. Quando a gente tinha antes o governo, quem estava no poder eram os czaristas. Essa família monarca, ela tinha direta ligação, sabe com o quê? Com a família real, inglesa, grega e dinamarca. E aqui eu falo literalmente de sangue. Então, quem estava no poder não era a etnia eslava, que era a grande maioria da população. Quem estava no poder era uma etnia que nem fazia parte dessa população. Era inglês, era grego, era dinamarca. E o que esse povo tem a ver com o que constrói a população russa? Nada. Então, quando a gente consegue ver o que nós tínhamos antes, era um poder concentrado em 2 pontos. Em um grau de família com uma ligação sanguínea que não tinha nada a ver com a população da Europa, ou seja, zero identificação nesse ponto. Mas, segundo, eu tinha um sistema de governo que era completamente não bem visto. E o que a gente conseguiu fazer? Uma quebra disso. Então, com isso, o que eu consigo mostrar para vocês? Que a gente tem um simbolismo e uma mensagem muito forte para o povo russo, que é de tirar uma monarquia e de conseguir colocar no poder uma população literalmente que é atribuída a ele. Porque agora, até em questão ética, quem está no poder é o mesmo sangue que eu. E isso é muito forte quando a gente fala não só de nacionalismo, mas quando a gente fala de identificação. A questão de etnia aqui foi a primeira vez que a gente teve uma quebra diante de algo que estava ligado com gregos, para agora colocar o povo eslavo no controle do poder. Então, o que a gente tem aqui é que você vai colocar no poder, o que a gente vai dar para esse povo russo, e como é muito importante para esse povo russo ter essa noção, e por isso o governo deve exaltar, é essa dupla identificação. Quem está no poder tem a mesma etnia que eu. Quem está no poder, os direitos sociais são muito importantes, até hoje eles são discutidos, é uma pauta, porque para ele é fenomenal usar isso para o sistema internacional e para a própria população ficar orgulhosa do que eles criaram. Muito obrigada. Gente, eu não sei se travou o share, eu acabei meu tempo aqui. Aqui tá dando 6 minutos, para mim já acabou meu tempo. Para mim já tinha acabado antes. Mas... Ok, foi mal. É que eu esqueci de... Eu só mostrei na tela e não digitei. Ok. O do governo. Bruna, quando se sente confortável, testa o microfone. Vê se a câmera tá ok. E fala como você quer os seus pontos de informação e pode começar seus discursos. Você tá mutada, Bruno. Gente, vocês estão me escutando agora? Se vocês puderem fazer um joinha, massa. Se vocês tiverem pós, se vocês puderem fazer plaquinha, porque eu não vou conseguir olhar o chat. E eu já começo. Deixa eu só ativar o cronômetro aqui. E eu já começo o meu discurso.
Mesa, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de fazer o fechamento desse debate para o lado do governo não é exatamente quais ganhos a Revolução trouxe e nem muito o que ela trouxe de tão ruim assim. É a imagem que permanece, é a imagem que fica para o Kremlin, para o governo russo. E é por isso que a gente, enquanto governo, rememoraria a Revolução Russa de 1917 enquanto tragédia, ao invés de um triunfo para a nação. Mas vamos lá. Antes disso, a gente tem que entender que essa moção ela é bem específica no que diz respeito ao posicionamento do governo russo. Então, é exatamente isso que a gente tem que levar em consideração, primeiramente, antes de prosseguir o debate. E aí, agora um pouco de frame, que já até foi bem feito, mas só para relembrar alguns tópicos que são importantes. A partir dessas revoluções, a gente teve a imposição do regime socialista, né? A gente teve, ao mesmo tempo, o desafio ao regime capitalista, tivemos uma série de reformas agrárias, uma série de estatizações dos meios de produções, de indústrias e, enfim, bancos, tivemos uma série de mortes desnecessárias, tivemos fome, tivemos conflito, tivemos instabilidade. E isso tudo continua muito mais depois da morte de Lenin, em que há uma disputa entre Trotsky e Stalin. Stalin trai Trotsky e, enfim, instaura a URSS, um regime extremamente marcado por um totalitarismo e por uma arbitrariedade que não se pode negar. E o que eu quero dizer com isso? Quais são os impactos? Agora eu vou passar um pouco para a refutação ao caso das oposições e depois eu faço a diferenciação do porquê que o segundo governo leva esse debate. A primeira oposição, ela vem aqui fazer algumas comparações, ela traz, inclusive, a Revolução Francesa como exemplo, para mostrar por que um levante popular ele é importante, ele significa, mas olha como isso, na verdade, é uma falsa simetria enorme. Primeiro que a Revolução Francesa ela tem um caráter que é liberal. Ainda que ela foi feita pelo povo, executada pelo povo, os principais lemas eram liberdade, igualdade e fraternidade. E vale a pena lembrar que nem mesmo a igualdade que eles tanto propunham, eles conseguiram alcançar de fato. Então, qual que é o legado que ficou da Revolução Francesa? Por que ela é glorificada na França? Porque, ela não tem essa narrativa de ser contra o capitalismo, ela ainda é liberal, e dois, ela não teve tantos prejuízos assim de uma forma ideológica quanto a Revolução Russa trouxe. Então, já começa por aí toda essa questão de falsa simetria. Voltando, eles também trazem quanto isso ajuda no caráter do povo, numa narrativa que mostra como a construção de uma narrativa de resistência, de levante popular é importante, fortalece um patriotismo, um nacionalismo. Ok, ainda que a gente compre que houveram alguns ganhos sim, a gente percebe que o que fica num cenário pós-revolucionário. E aí agora eu vou entrar nos pontos que foram tragos pela extensão da minha bancada. Bom, vamos lá. O que importa muito mais aqui do que as revoluções per si? O cenário de pós-revolução, ou seja, quais consequências ela trouxe e qual o legado que ela deixou. E quais consequências são essas? Primeiro ponto, e o ponto mais importante aqui, Guerra Fria desencadeou uma série de conflitos. A gente teve conflitos em Cuba, tivemos conflitos no Vietnã, tivemos um conflito extremamente grande com os Estados Unidos que perdura até hoje, e é isso que é importante, a gente conseguir analisar todo esse contexto, não só por um recorte, como as bancadas têm feito, mas de uma forma total, do início e o que perdura até agora. E é exatamente qual imagem que a gente quer mostrar, e que imagem que não vai prejudicar o governo russo, que imagem não prejudica o Kremlin enquanto a seu país, enquanto a sua imagem, a sua diplomacia e para os seus fins econômicos. Aí, agora voltando um pouco para refutar a segunda oposição. Os principais pontos da segunda oposição são em relação a como a Revolução Russa ela foi fundamental para mudar o status quo, para garantir todas essas questões de direitos sociais que foram tragos, e ainda que ela não tenha conseguido, enfim, alcançado o seu fim, o quanto isso é importante. Mas vamos lá. Primeiro que esses direitos sociais, ainda que, ok, eles tivessem partido ali pela Revolução Russa, ideologicamente eles foram traídos, porque depois o próprio caráter da URSS ficou com uma imagem totalmente arbitrária e totalitária, então hoje isso não vale de nada. E segundo, ainda que eles tivessem conseguido isso, outros países também têm essa narrativa. Então isso não acontece necessariamente no cenário de vocês, até porque os danos e a imagem negativa que a URSS tem, e por fim o governo da Rússia, que perdura até hoje, são muito maiores frente a isso. E aí agora continuando, fazendo um pouco de diferenciação entre os governos. Eu vou dar apoio para, enfim, para a plaquinha rosa, não estou enxergando. Seguinte, o governo russo, no nosso cenário, ele exalta a Revolução Russa e mostra para o povo, tu exaltou nossas ideias revolucionárias, todo o poder aos soviéticos, ao povo. Isso instiga a coesão social da população, o que é interessante para o Kremlin. No seu cenário, no cenário de vocês, de tragédia, como é que é bom para o Kremlin tudo isso? Entendi o seu ponto, obrigada. Olha só, exatamente o que a gente está falando. Ainda que na época, ou enfim, depois, por algum tempo, por algumas pessoas, isso seja uma coisa que seja boa,
que instiga uma narrativa boa, de união, de luta do povo, essa narrativa, quando ela é colocada em clash com a narrativa que permanece hoje, ela não perdura. Por quê? O que acontece? O primeiro governo, agora eu já vou também fazer uma diferenciação, e aí ao longo do tempo eu vou responder esse ponto de informação, ele fez até um frame bem completo em relação a como houveram mortes também, fome, e aí o quanto que a gente vê isso como tragédia, aumenta uma narrativa que é democrática, que repara um erro do passado, mas olha como que eles também falham um pouco em demonstrar como que isso perdura até hoje. Porque mesmo, o que a gente tem que entender aqui? Não é necessariamente negar que houveram ganhos na Revolução, a gente considera isso, e não é necessariamente falar que, enfim, teve seus erros, a gente sabe que teve. É qual narrativa perdura hoje e como a Rússia, o governo russo, o Kremlin é enxergado hoje. Ou seja, quando a gente tem um embate de clashes, a gente tem pro lado do governo uma narrativa que pesa muito mais. Por quê? A gente é visto hoje, a Rússia é vista hoje como uma revolução que não deu certo. 2, um fracasso de uma grande nação e prejudicou o potencial da nação frente ao espectro global. Ou seja, quando a gente coloca tudo isso em pauta, a gente percebe que se a gente começa, enquanto governo russo, a endossar que isso na verdade foi uma tragédia e não um triunfo, a gente consegue melhorar a imagem do país, consegue construir laços diplomáticos muito melhores com países, principalmente que são capitalistas, que é a lógica que domina o mundo hoje, e isso diz respeito também à economia, em que a gente vai começar a mitigar todos os riscos e consequências que os Estados Unidos fazem, por exemplo, para pressionar alguns países um pouco inferiores na hora de fazer algumas comercializações com a URSS. Ou seja, o que permanece não é exatamente o que a Revolução trouxe de bom, é o pós-revolucionário, é a pós-revolução, é o legado que fica. E qual é o legado que mais fica? Que foi uma coisa que fracassou, uma coisa que trouxe danos, uma coisa que causou extrema instabilidade para pouco ganho. Então, é exatamente por todos esses motivos que a gente vê, enquanto governo, que é muito mais vantajoso toda essa questão, por causa dessa questão de narrativa, de imagem, enquanto que as oposições, o único ponto deles é a questão de toda essa questão de narrativa popular, mas ela já não fica mais tão evidente nos dias atuais. Assim, muito orgulho em propor essa moção. Obrigada. Um segundinho. Ok, Marcelo, pode vir com esse seu microfone, falar como prefere os pontos de informação, fazer a contagem. Gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me deem um feedback. Show. Então, eu vou começar para nome de tratamento indiferente e os pós vocês podem fazer pelo chat ou pela tela, fica como vocês preferirem. Vou tentar aí olhar para todos os lados. Vamos lá. 3, 2, 1. Bom, boa tarde, meu nome é Marcelo Amorim e sem mais delongas vou iniciar o meu discurso enquanto whip da oposição para falar sobre o que foi esse debate, né, e sobre o que ele deveria ter sido. Bom, a gente deve, então, quando a gente fala de uma narrativa, da escolha de uma narrativa, seja ela de tragédia ou de glorificação de uma revolução, a gente tem que fazer o sopesamento do que se restou dessa revolução. Não é ter uma visão como os governos tiveram, apenas de ataque às partes ruins da revolução e do regime soviético, que nem está aqui em discussão. A gente está falando de narrativa sobre a Revolução Russa e não sobre a experiência soviética como um todo, é importante dizer, até porque isso seria extremamente injusto, porque a Revolução Russa ela tem todo um viés marxista-leninista, que é um tipo de ideologia, e quando você tem a virada com Stalin na década de 20, você tem uma mudança de estilo de gestão, e aí você entra no stalinismo, que é caracterizado como uma ideologia de governo própria, desvencilhada do marxismo-leninismo. Apesar de ter alguma influência, ele conseguiu se diferenciar o suficiente para ser uma caracterização própria. Então a gente está falando aqui de Revolução Russa e não da experiência soviética, muito menos de stalinismo. Logo, só por isso, o caso do segundo governo ele já não se mostra como o mais relevante aqui, porque ele foca na experiência soviética, principalmente sob o julgo da ideologia stalinista, o que não está em debate. Então esse debate ele é sobre o quê? É exatamente como eu disse, né? Sobre a revolução em si, enfim, eu vou começar aqui trazendo alguns pontos da minha deputada, que a gente tem a ideia de que essa revolução, ela carregou o mote de proteção à população russa como um todo, mas não é a proteção a um grupo reduzido, é a proteção à população como um todo, é a proteção aos povos eslavos. Qual que é o problema que a gente tem aqui? E a Sofia já cita isso. A gente tem controle das monarquias da Europa como um grande monopólio de família, era uma grande família que comandava toda a Europa, inclusive a Rússia, porque o czar Nicolau II e a família Romanov tinha grau de parentesco com outras monarquias europeias, e aí a gente tem essa virada, onde os povos eslavos eles conseguem, através do poder popular, tomar o poder. Então a gente já
já quebra com essa dinâmica disruptiva, o que é interessante para o governo russo nos dias atuais, porque a gente tem uma valorização da sua etnia originária. E é importante a gente dizer aqui, aprofundando um pouco sobre o que a Sofia trouxe, os povos eslavos, justamente por eles terem uma matriz étnica diferente do que a gente vê na Europa como um todo, os povos eslavos eles têm grande afinidade genética, né, com os povos otomanos, eles sofriam alguns estigmas e eram muitas vezes vistos enquanto inferiores. Então a gente já tem esse ponto de vista étnico, que está totalmente ao nosso lado, e para além disso, o ponto que a Sofia brilhantemente designou sobre a questão dos direitos sociais. É importante dizer que os direitos sociais, eles vieram através do mote inicial da Revolução também. O povo pedia por pão, paz e terra. O que significa isso? Condições razoáveis de vida. E essas condições razoáveis de vida que designaram toda a apropriação que a União Soviética, né, pós-revolução, acabou fazendo dos direitos humanos para a sua história jurisprudencial. Então, agora, iniciando aqui as minhas refutações, eu vou rebater o caso do segundo governo primeiro, né? Elas falam que o que vale mais é o pós-revolução, que a União Soviética teve fome, Guerra Fria, que a gente associaria a uma noção de autoritarismo. E essa noção problemática de associar o governo russo atual, caso ele defendesse a revolução enquanto uma experiência gloriosa, a uma noção de autoritarismo também é uma noção falha vista no primeiro governo, por isso eu vou refutar esse ponto primeiro, que já responde ao caso das duas bancadas. A questão é, por exemplo, a França, quando ela glorifica a Revolução Francesa, que trouxe aí um grande legado para o que são hoje os direitos humanos, a gente não está falando aqui que a França está glorificando, por exemplo, a guilhotina, falando que, então todo governante tem que morrer, porque se a gente está glorificando a Revolução Francesa, a gente assume o ônus de que todo governante tem que morrer, etc. Vamos falar então da Revolução Inglesa também, das revoluções inglesas, né? Foram duas no caso. Que também tiveram morte e mataria de governantes, e quando eles glorificam isso, eles estão glorificando justamente a hipótese que o seu povo teve de se emancipar de regimes absolutistas, o que também se configurou na Rússia com o regime czarista, e se libertar disso. Agora, a forma, a ideologia como foi feita e o que se gerou depois com o regime stalinista, isso é um outro papo, isso é uma outra questão. Então a gente tem que fazer justamente esse sopesamento, e a gente só tem isso na segunda oposição, que a gente só pesa que sim, a revolução ela teve morte, como toda revolução, como a Revolução Francesa, como a Revolução Inglesa, como a própria Revolução Indiana, que dizem ser uma revolução pacífica, mas na verdade teve muita repressão policial, teve morte sim, então mesmo ela não foi uma revolução pacífica, mas o que a gente deve analisar aqui é o legado, e o que esse legado representa dessa revolução, de conquistas de direitos sociais e direitos humanos para o povo russo e para os povos eslavos enquanto etnia como um todo, ele é superior justamente a toda essa morte que já acontecia. Sendo assim, o primeiro governo ele traz a ideia de que a revolução ela teve diversas mortes, a União Soviética ela chegou a fazer um acordo diplomático com a Alemanha nazista. Tá, a questão é, o pacto diplomático Ribbentrop-Molotov, ao qual eles se referem, é uma questão de proteção aos povos eslavos, porque para quem não sabe, a Alemanha estava ganhando a guerra, o eixo não ganhou a Segunda Grande Guerra por pouco, na verdade foi por uma questão do final da guerra que houve uma virada dos aliados. Então a Rússia foi muito inteligente em ver que o seu povo estava saindo desfavorecido, que o seu exército, a sua gente sairia morta nessa guerra, fez sabiamente um acordo de não agressão e assim conseguiu mitigar as suas perdas populacionais e perdas de exército. Então mesmo essa ideia que veio no regime stalinista, ela também bebe das águas de proteção ao povo. Então a gente tem que isso é uma questão muito relevante. Antes de eu passar para o meu encerramento, eu vou dar ponto rapidinho para o segundo governo. Vai, Bruna. Marcelo, você não acha que mesmo que a gente tenha analisado o governo do Stalin, ele não é fundamental para entender qual foi o trajeto da Rússia até hoje, como ela é vista? Não acho, porque a moção ela fala sobre analisar os impactos da revolução e não do regime soviético, eu já até falei isso. Então, prosseguindo, a gente ganha claramente esse debate, porque é a única bancada que tem comparativo suficiente para mostrar todo o sopesamento que a gente deve fazer entre o ônus que tem a revolução e que todas as revoluções europeias tiveram para com os ganhos que a população teve. Como a própria Sofia trouxe, a gente teve um ganho também para a mulher em si, porque você teve o direito ao aborto concedido, você teve uma dinamização nas relações sociais no que tange ao direito ao divórcio, que também a gente teve um divórcio que dava total e completa emancipação para as pessoas, independente de se ela era mulher ou homem, ela podia requerer o divórcio, né? A gente teve essa vitória, e isso seria extremamente positivo para o governo russo, atualmente, de fazer esse levantamento, de apoiar isso, para mostrar que sim, o seu país, ele teve uma história, ele teve uma pontuação importante no que hoje são os direitos sociais, inclusive o rol de direitos sociais brasileiro, hoje em dia, ele é inspirado no rol de direitos soviéticos de outrora. Então, mostrar que o seu país, ele teve uma história, assim, de redefinição de conjunturas, de
estruturas que até hoje vigoram e que, apesar de ter tido erros, como todas as experiências tiveram, nós tivemos bônus e legados gerados por esse povo que outrora foi relegado ao esquecimento durante o regime absolutista, sim, ainda no século XIX, mais absolutista, do czar Nicolau II e da família Romanov, e foi jogado ao esquecimento. Então a gente tem toda uma melhora para a população com a socialização de educação, a gente tem um grande projeto cultural de implementação e maior garantia desses direitos. Ou seja, glorificar essa revolução não é necessariamente fomentar uma revolução socialista, porque quem defende a Revolução Francesa não está aqui fazendo apologia à guilhotina, e sim mostrar que esses impactos, eles são ainda plausíveis nos dias de hoje, como devem ser para as grandes conquistas da humanidade. Encerro meu discurso extremamente orgulhoso em me opor. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. É isso. Ok, muito obrigado pelo debate, galerinha. Foi realmente muito bom, gostei do debate. A gente vai se retirar agora para deliberação, a gente vai encerrar a live também, inclusive. E, enfim, muito obrigado pela participação do campeonato, muito obrigado por, enfim, se inscreverem, participarem com a gente no Campeonato Farrapo. Foi realmente uma tentativa nossa e a gente ficou muito feliz de ter dado certo. E a gente também ficou muito feliz de ter bastantes iniciados que participaram tão bem e que gostaram do campeonato tanto quanto a gente.